todo mundo aqui. Hoje a gente vai ter a apresentação do Rogério, que é conhecido de muitos de vocês. O Rogério fez graduação na Universidade da Física, fez doutorado na Universidade de Chicago e, desde alguns anos atrás, professor do IFT da Unexp. O Rogério é uma dessas figuras que mostra pra gente, mostra para o mundo que uma formação de físico prepara você para fazer um monte de coisas. O Rogério trabalha com física de partículas, com cosmologia, com econofísica, e isso é por enquanto, porque a gente não sabe que o futuro de pode ainda trabalhar. Enfim, hoje ele vai falar sobre matéria escura. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite para apresentar o convite à física dessa quarta-feira. Vocês estão me ouvindo? E essa série de palestras eu acho muito importante, eu acho a divulgação científica algo muito importante, então eu queria parabenizar todos os organizadores dessa série de palestras. Em particular, esse ano, essa série de palestras com muita física tem um subtítulo que são as mais belas experiências. Eu, apesar de ser um físico teórico, eu adoro também experiências. Experiências são, no fim das contas, elas são os motores do desenvolvimento da física. Então eu me propus a falar de uma série de experiências que visam detectar ou buscar a matéria escura em laboratórios terrestres. São experiências que, como vocês vão ver, ainda não têm resultados positivos. Tem uma só que tem um resultado que parece ser positivo, mas ainda está em debate. Mas as experiências são lindas, de fato elas são muito bonitas e eu quero mostrá-las para vocês durante esse colóquio. Essa figura aqui, eu só quero explicar um pouco essa figura. Isso aqui é um desenho artístico de um cara chamado Von Dixon. E essa figura foi capa da Scientific American de 2000, de 2000. O que ele mostra aqui nessa figura, na concepção artística, é a relação que existe entre o microcosmo, que seria essa estrutura meio difusa, quântica, e as maiores estruturas que existem, que são as galáxias do nosso universo, as galáxias aglomeradas de galáxias. E existe então uma relação entre as menores estruturas e as maiores estruturas. E eu trabalho num lugar chamado de física teórica. Eu gosto de pensar que aqui tem gente que pensa na relação que existe entre o microcosmo e o macrocosmo. E o exemplo então, que a gente vai trabalhar hoje, falar hoje, que é exatamente matéria escura, é um dos melhores exemplos da relação que existe entre as menores partículas que podem existir, partículas elementares, e as maiores estruturas do universo, que são as galáxias e aglomerados de galáxias. Então, qual o roteiro dessa minha palestra? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é fazer uma revisão das evidências observacionais da existência da matéria escura do universo. Porque a gente acredita que existe matéria escura do universo. Isso vai ser uma revisão mesmo, porque eu sei que vocês tiveram uma palestra excelente do professor Laerte sobre ela, há umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu só vou fazer uma revisão do que o Laerte já falou para vocês. Depois eu vou me dedicar à possibilidade, que é uma possibilidade super interessante, super excitante, de você encontrar essa matéria escura em laboratórios terrestres, tanto uma busca direta ou uma busca indireta. Eu vou escrever para vocês o que quer dizer busca direta e indireta. E finalmente eu vou querer falar para vocês de uma outra possibilidade também muito interessante de produzir matéria escura em laboratório. E isso talvez ocorra a partir do ano que vem. Então esse é o meu roteiro para essa palestra. Então, em primeiro lugar, o que é matéria escura? Bom, se você olhar ao nosso redor, você vai ver que tudo que a gente conhece, toda a matéria que a gente conhece, é feita de átomos. Aliás, Feynman, talvez você já tenham lido na introdução às aulas de física, ele diz o seguinte: se houvesse um cataclisma na Terra, por algum motivo, e todo o conhecimento ia desaparecer, qual seria a única sentença que você transmitiria para as próximas gerações? Ele responde: a sentença tem que ser que tudo é feito de átomos. Então, existe uma quantidade imensa de informações que você consegue extrair na natureza com essa afirmativa, ou seja, usando de que tudo é feito de átomos. Bom, Feynman estava errado. O que eu quero mostrar para vocês é que nem tudo é feito de átomos. A maior parte do nosso universo não é feito de átomos. Estava certo que toda matéria é feita de átomos. Toda matéria que a gente conhece é feita de átomos. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que existem evidências que
que apenas 4% do nosso universo é feito de átomos. O que a gente conhece é feito de átomos, é feito do que nós somos feitos. O que é uma conclusão incrível. Eu vou tentar mostrar para vocês de onde que vem esses números. Então, o que é essa matéria escura? O que é? Bom, como 4% são só 4% do universo, ele tem um outro tipo de matéria, que a gente ainda não conhece. E como a gente não conhece, essa matéria não pode interagir com a luz, porque se ela interagisse com a luz, a gente já teria facilmente detectado essa matéria. Então essa matéria não é átomo, não é feita de átomos, não interage com a luz, portanto ela é invisível, que a gente chama de matéria escura. E é disso que eu vou falar aqui para vocês. Então, o que é matéria escura? A gente não sabe quase nada sobre matéria escura. A única coisa que a gente sabe, ou a gente imagina, é que ela deve ser composta de partículas elementais. Isso é uma hipótese, a gente não sabe, uma hipótese, que ela é composta de algumas partículas elementais que a gente não conhece. Essas partículas elementais não podem ter carga elétrica, porque se tivesse carga elétrica, elas iriam interagir com a luz. E elas devem ser estáveis, elas não podem se desintegrar. Por quê? Porque elas têm que sobreviver por toda a história do universo. Tá? Então elas têm que ser estáveis. Então o que é a matéria escura? A gente não sabe. Então esse é um cartão que diz: não posso dizer para você o que está no sanduíche de matéria escura. Ninguém sabe o que tem no sanduíche de matéria escura. Então, aí vocês podem ficar perguntando: puxa, mas se você não sabe o que é matéria escura, como é que você pode observar a matéria escura? Bom, apesar de ela ser uma matéria escura, apesar de ser alguma partícula que a gente não conhece, a gente sabe que todo tipo de matéria tem uma interação gravitacional. Ela trai matéria, matéria trai matéria. Matéria escura não pode essa regra. Então, apesar de ela ser invisível, ou seja, de não interagir com a luz, por isso ela é invisível, ou transparente, se quiser, ela produz efeitos gravitacionais, porque ela possui massa. De fato, a maior parte do universo, a maior parte da matéria do universo é matéria escura. Então, como é que a gente observa a matéria escura? Como é que a gente observa algo que é invisível? Através dos seus efeitos gravitacionais. Então, são exatamente esses efeitos gravitacionais, em grande escala do universo, galáxias, maiores que galáxias, que levam a evidências da existência da matéria escura. E aqui eu coloquei uma observação entre parênteses, que é importante. Eu estou assumindo aqui que a teoria da gravitação esteja correta, porque tudo que eu vou descrever tem como hipótese também que a teoria da gravitação de Einstein esteja correta. Tem nenhuma evidência do contrário. Mas, só para completeza, existem teorias alternativas que são extremamente, na minha opinião, mais complicadas e sem muita motivação. A teoria da gravitação de Einstein, que pode explicar alguns efeitos de matéria escura, eu acho que não todos. Okay? Então eu vou estar assumindo que a gente conhece a teoria da gravitação. E pensando bem nessas escalas de galáxias, tudo que você precisa de gravitação newtoniana, não precisa nem de relatividade. Então, tem gente que acha, tem teorias que acham que a gravitação newtoniana tem que ser modificada, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, eu vou assumir que a gravitação está correta. A gente entende a teoria da gravitação. Então, eu vou revisar aqui para vocês quais são as evidências observacionais no universo, em larga escala, para a existência de matéria escura. Então, isso aqui é uma revisão da palestra do Laerce, algumas semanas atrás. Então, a primeira, tem uma série de evidências. Tá? Série de evidências. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira evidência vem da dinâmica dessas grandes estruturas que são aglomerados de galáxias. Essas estruturas são estruturas gravitacionalmente ligadas e você consegue medir a velocidade da dispersão, que se chama, dessas galáxias dentro do aglomerado de galáxias. Essa velocidade de dispersão está ligada à massa total do aglomerado. E já em 1933, um astrônomo austríaco chamado Fritz Zwick, que trabalhava na Califórnia, já começou a perceber que existiam evidências, a partir de medidas de velocidade de dispersão, portanto da massa dessa galáxia, do aglomerado de galáxias, e estimativas da massa luminosa, ou seja, da massa que você consegue enxergar, de que existe muito mais massa que você não enxerga do que você enxerga. Então existe muito mais matéria do que você enxerga em aglomerados de galáxias. Essa foi uma das primeiras evidências da existência de matéria escura na escala de aglomerados de galáxias.
Outra evidência, agora já na escala de galáxias, uma das pessoas importantes nesse desenvolvimento foi a astrônoma Vera Rubin, é de que aqui você tem uma superposição de uma galáxia, que seria Andrômeda, e você mede nessas galáxias, são o que se chama curvas de rotação. Você consegue medir velocidade de rotação de nuvens de hidrogênio nessa galáxia. Você faz um gráfico dessa velocidade de rotação em quilômetros por segundo como função do raio, ou seja, a distância, como função da distância ao centro da galáxia. O que você esperaria é que para regiões próximas ao centro da galáxia, você tem um aumento dessa velocidade de rotação, mas quando acaba a matéria, você esperaria que você tivesse uma queda nessa velocidade de rotação. Isso é o que você esperaria se você olhasse somente para as estrelas. Então isso aqui, essa parte luminosa seria as estrelas de uma galáxia. O que você observa é que as curvas de rotação, elas não caem, elas não começam a decrescer quando acaba a matéria luminosa. Pelo contrário, elas ficam ou constantes ou algumas até aumentam. Isso significa o quê? Significa que a matéria não acabou aqui, não acabou na parte luminosa. Tem mais matéria que a gente não enxerga se estendendo além de um raio típico de uma galáxia. Isso daqui foi feito não para uma galáxia, isso foi feito para centenas de galáxias. E as galáxias apresentam essa característica. Isso aqui é só um exemplo, então, mais uma evidência para a existência de alguma coisa, alguma matéria que a gente não está vendo. Depois tem a história das lentes gravitacionais. Como eu falei para vocês, a matéria escura é uma matéria normal, ela tem a força gravitacional, ela atrai matéria e ela atrai a luz também. Ela distorce a luz, pode distorcer. Então ela pode ter um efeito de lente gravitacional. Então a luz ela pode ser distorcida pelo efeito gravitacional da matéria que está aqui no meio, que a gente não enxerga. De fato, se você colocar você pode, a partir, vocês estão enxergando pequenas deformações aqui, na luz de algumas galáxias, essas deformações você pode deduzir que elas são devidas a grandes concentrações de matéria. De fato, você pode até traçar contornos de densidade de matéria a partir desses mapas gravitacionais. Tá? Então, isso é mais uma evidência de que existe mais matéria aqui do que a luz, que é matéria luminosa, que emite luz. Outra evidência, até um pouco mais recente, que o Laerte mostrou para vocês também, é uma evidência, na minha opinião, muito forte para a existência de matéria escura. Isso daqui é bullet clusters. Na verdade, são dois aglomerados de galáxias, são dois conjuntos de galáxias, que colidiram um com o outro e passaram um pelo outro. Eles passaram um pelo outro. E você consegue medir duas coisas, né? duas quantidades nesse aglomerado de galáxias. Você consegue medir a emissão de raio-x. Existem satélites que medem raio-x. E o raio-x vem da onde? Vem da parte do gás desses aglomerados de galáxias, que é um gás aquecido. E a maior parte da massa desses aglomerados, da massa visível, está nesse gás. Então você consegue ver essa parte aqui, essas coisas são obviamente artificiais, a maior parte do gás da galáxia está nessa posição, mas a maior parte da matéria, isso são contornos de densidade de matéria, estão mais para cá, né? estão deslocados de onde tem mais gás na galáxia. Então o que isso significa? O que significa o seguinte: imagine que você tem um aglomerado, dois aglomerados, nesses aglomerados tem gás, tem galáxias também, e tem matéria escura. Tá? A matéria escura tem uma interação pequena, não tem muita interação. Vou falar um pouco mais da interação da matéria escura adiante, mas imagine que a interação com matéria escura é muito pequena. Então quando você tem essa colisão, o que acontece? A matéria escura passa direto, enquanto o gás, os átomos, se você quiser, que nós somos feitos, eles interagem fortemente. Portanto, eles sentem uma força de atrito, se você assim quiser. Então, eles estão, imagina que passou assim pelo outro, mas a parte do gás ficou atrasada com relação à parte da matéria escura que está aqui. A maior parte da concentração de massa está aqui nesse momento. Então, isso aqui é mais uma evidência recente, no ano 2006, da existência de matéria escura em aglomerados de galáxias. Outra evidência vem das flutuações na radiação cósmica de fundo. Os dados mais precisos atualmente vêm de um satélite chamado Wilson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, e você já deve ter visto essa figura 1 milhão de vezes, mas essa figura aqui representa a esfera
no nosso universo, a casquinha do nosso universo, quando tinha assim, 300 mil anos, basicamente, e que são as flutuações na temperatura dessa radiação cosmológica de fundo, que é extremamente homogênea, uniforme, de uma parte em 10 a 5, uma parte em 5 mil. Mas tem pequenas flutuações que são detectadas. E a partir dessas pequenas flutuações, você consegue tirar uma gama enorme de medidas observacionais. Uma coisa que eu só vou discutir rapidamente com vocês, os dados que a gente tira, que a gente obtém a partir dessas medidas da radiação cosmológica de fundo, podem ser transformados em limites para essas porcentagens. Eu quero explicar para vocês também. Você pode interpretar esses ômegas de x como sendo uma porcentagem de uma componente x do universo. Tá? Então, esse x pode ser matéria, como nós, pode ser matéria escura, pode ser radiação, pode ser uma coisa chamada constante cosmológica. E os dados que vieram do WMAP mostram que, em primeiro lugar, que as porcentagens somam a 1, e que você tem uma grande componente de matéria, essa matéria aqui está somado matéria escura e matéria normal, e mais ainda, você consegue ter, a partir desses dados, limites para a contribuição de átomos no universo. Você podia pensar, bom, tem matéria escura, mas será que essa matéria escura poderia ser algum tipo de matéria normal, só que não está emitindo luz naquele momento, por exemplo, planetas que emitem luz? Não, não pode, porque a radiação cosmológica de fundo diz que a proporção de átomos, isso aqui você pode interpretar como proporção, uma porcentagem, é da ordem de 4% mesmo do nosso universo. Então, a maior parte da matéria, que é essa parte aqui, isso aqui é a chamada componente cosmológica, que é de fato a componente dominante do universo, mas parece que vocês já tiveram um colóquio sobre o que se chama de energia escura. Eu vou me concentrar aqui nesse colóquio sobre matéria escura, que é basicamente isso daqui, menos a componente de átomos. Então daqui você consegue obter informação de que a maior parte da matéria não é feita de átomos. Isso daqui, esse Bzinho, a gente chama de bário, vocês podem entender como sendo rápido. Então a conclusão que se tira daqui é que a maior parte da matéria escura não é feita de átomos. Isso é importantíssimo. Tem outra evidência de que a matéria escura não é feita de átomos, que vem do que se chama nucleossíntese de elementos leves. Eu estou já na sexta evidência, então, evidências infinitas e infinitas observacionais. O que é a nucleossíntese de elementos leves? A nossa teoria do universo, que ele começou com um estado extremamente quente e denso, prevê a existência de reações nucleares, logo nos 3 primeiros minutos de existência do universo, que geraram, a partir de um processo chamado nucleossíntese, a formação de elementos como hélio, deutério e lítio a partir dos prótons e nêutrons que haviam no início do universo. Essa figura aqui, o que ela está me dando é a fração de massa desses elementos. Então aqui seria, por exemplo, o hélio, aqui o deutério, aqui o hélio 3, aqui o lítio 7, como função da densidade de átomos. E esses retângulos aqui, essas caixinhas, são as regiões experimentais. Você olha no universo e observa quanto que tem de hélio, quanto que tem de deutério, é o mais sensível, para falar a verdade, porque o deutério só é destruído durante a evolução do universo, o hélio é produzido. E existe uma faixa de concordância aqui, e essa faixa de concordância é que me diz que a porcentagem de átomos no universo é da ordem de 4%. Independente daquele dado anterior de radiação cosmológica do tempo. Então são 2 dados independentes dizendo que a densidade em átomos é da ordem de 4%. E eu quero abrir um parênteses agora aqui por alguns minutos, porque há exatamente um mês atrás faleceu Ralph Alpher. E eu vou falar um pouquinho do Alpher, se você me permitir. Porque eu não resisti, realmente. Esse daqui é o trabalho do George Gamow, de 1949, onde ele diz que os elementos químicos tiveram origem no universo primitivo, que era quente e denso. De fato, se vocês olharem aqui, ele diz que todos os elementos poderiam ter sido produzidos no universo primitivo. Isso está errado, agora você sabe que não é verdade, só até no máximo 20. Então, mas enfim, ele teve a primeira ideia de que você poderia produzir elementos durante a história do universo. E tem esse famoso trabalho,
essa teoria foi desenvolvida num trabalho de Alpher, não, esse é o Alpher, que a gente conhece, Hans Bethe, Gemmel, e um cara chamado Delter. Bom, esse Delter não existe. Se você olhar com as referências, não tem nenhuma referência com o Delter. É que ele queria, de qualquer jeito, ter um trabalho que tivesse alfa, beta, gama e gama. Alfa, beta, gama e delta. Então ele inventou um delta. Aliás, eu vi uma história que ele queria convencer o Hermann a trocar de nome. Para delta. E aí vem a história de que ele chamou essa matéria primordial de nêutrons e prótons no universo quente de, eu não sei como se pronuncia, se Island ou se é Wyland, Hot Wyland, que não sei de onde ele tirou, mas no dicionário Webster significa a substância primordial do qual os organismos foram formados. Então, com essa ideia do Highland, esse daqui é o Alpher, esse daqui é o Hermann, eles fizeram uma montagem de uma garrafa de Wyland com o gênio do George Gemmel saindo da garrafa, colocaram isso, fizeram uma transparência e depois colocaram no meio de um seminário que o George Gemmel estava dando, sem falar. Aí na hora depois, o resto do projetor, teve uma surpresa assim, mas depois ele acabou gostando. E essa daqui é a foto esse aqui é o Alpher, e essa aqui é a foto dele. E a outra coisa, esse aqui é o famoso trabalho alfa, beta, gama, Alpher, beta e Gemmel, mas o beta, de fato, ele não contribuiu nada para o trabalho. Foi uma brincadeira do George Gemmel de colocar o beta no trabalho só para ter alfa, beta e gama. Isso ficou conhecido como a teoria alfa, beta e gama, a produção de elementos do universo. Né? Vocês usaram o trabalho do universo estático. Ah, e por que ele fez essa brincadeira? Olha a data da revista. 1º de abril. Então a revista saiu dia 1º de abril de 1948. Agora, quem não gostou muito dessa brincadeira, e com toda razão, foi o Alpher. Porque todo mundo achava, quem não conhecia a brincadeira, que quem tinha feito o mesmo trabalho era o Gemmel, mas quem desenvolveu todos os códigos computacionais foi o Alpher. O Alpher não conseguiu emprego na academia. Ele teve que trabalhar na General Electric e ficou uma pessoa muito, como se diz, revoltada com toda essa situação. Porque, para falar a verdade, os trabalhos que ele fez com o Gemmel foram trabalhos pioneiros. Por exemplo, esse aqui também é 1º de abril, esse é só os dois, eles são estudantes de valoração do Gemmel, Alpher e o Hermann. Esse trabalho é o primeiro trabalho onde aparece a previsão da temperatura cósmica da radiação cósmica de 5 graus Kelvin. Naquela época, uma previsão excelente. Então, a primeira previsão da radiação cósmica de fundo, que só foi descoberta em 1965, por Dennis Wilson. O problema é que esse trabalho tão cedo, esse trabalho foi esquecido, praticamente esquecido. E ele só foi citado novamente depois de muita insistência do Alpher, eu acho que ele já tinha morrido nessa época, por insistência do Alpher, acabou sendo citado nas aulas do prêmio Nobel, acho que não foi citado no trabalho original. Ficou muito definido. Bom, então, fecha parênteses sobre nucleossíntese. Tá? Então vamos voltar a evidências de expansão, evidências da matéria escura do universo. Então, outra evidência vem da expansão acelerada do universo, que a taxa de expansão é sensível à proporção entre matéria escura e energia escura. Isso foi uma grande descoberta também em 1998, através de supernovas, e o Jailson certamente falou disso para vocês. Então, de novo, a taxa de expansão do universo, como o universo se expande, ela é sensível à razão entre matéria e energia escura. E uma última evidência, vou parar por aqui, são 8 evidências, é a formação de estrutura no universo. Então, o universo tem isso daqui, só para falar para vocês, isso daqui é o resultado de anos de observação de um projeto chamado Sloan Digital Sky Survey. É que você tem, cada pontinho desses aqui é uma galáxia, e nesse está plotado 300 mil galáxias. Tá? E essas faixas aqui é simplesmente porque quando eles fazem essas observações, eles olham para algumas regiões do céu, e há profundidades grandes. Então aqui você está indo para profundidades maiores. Você vê que a distribuição de galáxias, isso aqui se vocês forem no site, dá para fazer rotações, vezes todos os anos que vocês quiserem. Mas a estrutura de distribuição de galáxias é uma coisa complicada, às vezes é filamentar, tem vazios, tem paredes, tem vários tipos de estrutura. E o que eu queria dizer aqui é que não seria possível, a gente sabe disso, não seria possível formar essa estrutura de galáxias, essa estrutura de distribuição de galáxias, se não houvesse matéria escura no universo.
Porque a matéria escura é mais fácil de formar estruturas do que os átomos de matéria valiosa. Isso aqui é mais uma evidência de que existe matéria escura no universo. A conclusão das observações, se você colocar num gráfico a quantidade de matéria total agora, matéria escura e matéria de átomo, matéria valiosa normal, e a contribuição dessa energia escura, esse é o gráfico que você vai ter de supernovas. Então, essa aqui é a medida da expansão do universo, acelerada do universo. Aqui são medidas da distribuição de galáxias no universo, que é proporcional simplesmente à quantidade de matéria, e da radiação cosmológica ambiental. Se você juntar as três, você tem uma região de concordância, que está nessa bolinha que eu coloquei, essa bolinha vermelha, que é uma contribuição de 30% para aproximadamente 30% da matéria e 70% para a energia escura. Então, um resumo dessas evidências que a gente sabe até hoje de estudos do universo cosmológico, em grandes escalas, é que essa é a nossa composição do universo. Então, elementos químicos, além de hélio e hidrogênio, é 0,03%. Neutrinos dependem da massa, mas é muito pequeno também. Estrelas, 0,5%. A maior parte é hidrogênio de átomos, é hidrogênio e hélio, que são os 4%. 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Então, a gente não conhece, basicamente, 95% do universo. Não sabe o que é feito 95% do universo. Então, agora eu vou começar a minha palestra, que é a busca de matéria escura em laboratórios na Terra. Tudo que eu falei até agora era evidências observacionais em larga escala. Então, agora, a parte interessante é, será que a gente pode detectar essa matéria escura na Terra? Bom, se essa daqui fosse a nossa galáxia é parecida com a galáxia espiral, parecida com essa. Aqui estaria mais ou menos nosso sistema solar, obviamente não está em proporção. Isso aqui é o que a gente observa numa galáxia. A evidência de matéria escura em galáxias, dessas curvas de rotação que eu mostrei para vocês, é que existe um halo de matéria escura cercando a galáxia. Uma coisa assim, um desenho muito tosco, mas enfim, existe uma evidência de que existe um halo de matéria escura na nossa galáxia. Essas evidências vêm de curvas de rotação de galáxias. Existe matéria que a gente observa. Okay? E, portanto, nós estamos imersos num mar de matéria escura. Tem matéria escura passando por vocês aqui a todo instante. Tá? A gente vai ver quantos vai ter matéria escura passando. Então, a gente está num mar de matéria escura. Será que não tem chance de a gente detectar esse mar de matéria escura passando? Então, deixa eu mostrar rapidamente para vocês algumas dessas propriedades desse halo de matéria escura no qual a nossa galáxia e, portanto, nós estamos imersos. Essas partículas de matéria escura se movem com velocidades típicas da velocidade do alfa da galáxia. Então, velocidades de dispersão típicas que você mede. Essas velocidades de dispersão típicas são da ordem de 240 km por segundo. Então, essas são velocidades típicas de dispersão maxwelliana, se você fizer esse gás na nossa galáxia. Outra coisa que a gente sabe de curvas de rotação é que a densidade de energia devido a essa matéria escura, por aqui, por onde nós estamos, na vizinhança do nosso sistema solar, a densidade de energia eu estou colocando em unidades de GeV por centímetro cúbico, é da ordem de 0,3 GeV, giga. Com esses dois dados, somente com esses dois dados, para falar a verdade, uma hipótese sobre a massa da partícula da matéria escura, a gente pensa que é da ordem de 50 a 100 vezes a massa de um próton. É isso que a gente pensa nos candidatos, tem vários candidatos. Os candidatos mais típicos, essa ordem de grandeza, 50 a 100 vezes a massa de um próton. 50 a 100 GeV. Tá? Então, com esses dados, qualquer um, até eu, pode calcular quantas partículas de matéria escura atravessam uma pessoa na Terra a cada segundo. Muito fácil fazer essa conta. E essa conta é da ordem de 1 bilhão. Tá? Então tem 1 bilhão de partículas de matéria escura atravessando o baú e nem sente. Certo? Então existe matéria escura em profusão nessa sala, em qualquer lugar. Então como é que a gente pode tentar detectar essa matéria escura? Detectar diretamente essa matéria escura. Então a ideia é detectar aqui na Terra essas partículas de matéria escura que estão passando pelo halo da nossa galáxia, passando por aqui. Bom, para que essas partículas de matéria escura existam na quantidade que elas devem existir,
aqui, ou seja, naqueles ponto 25%, elas têm que ter uma interação prática. Eu posso explicar isso por que mais tarde, mas a gente imagina que você tem que calcular quantas é possível, isso é incrível. Dado essas partículas de matéria escura, dado o modelo com uma certa interação, você consegue calcular quantas existiriam hoje. Tá? Para que exista essa quantidade da ordem de 25%, essa interação, uma interação típica de uma interação de um neutrino. Talvez você já tenha ouvido falar de um neutrino. A interação, então, dessa matéria escura é tipicamente a interação, a intensidade da interação é tipicamente a intensidade da interação na massa é muito maior. Nós podemos até pensar nessa matéria escura como um neutrino super pesadão, né? 50 ou 100 vezes a massa do neutron. E daí que vem o nome que se dá a um dos candidatos de matéria escura, que é Weakly Interacting Massive Particle, ou WIMPs. Esse aqui é um nome que as pessoas na comunidade usam. Então, esses WIMPs são Weakly Interacting Massive Particle. Pensa num neutrino de 50 a 100 vezes a massa, com uma massa igual a 50 a 100 vezes a massa. Então, como que a gente detecta essa partícula? Como que a gente poderia detectar essas partículas? Mais simples, realmente é simples. É um tranquinho, né? Dessa partícula com algum detetor. É tão simples quanto isso. A probabilidade delas interagir é muito pequena. Se interagir com o Raul, vai interagir com o núcleo atômico do Raul de algum grande sentido. Então você precisa de um detetor muito sensível para você detectar esse tipo de colisão. Então agora eu vou falar de alguns experimentos, ou de uma maneira geral, uma classe de experimentos para se detectar matéria escura em laboratórios terrestres. Então a ideia básica, vou falar para vocês a ideia básica. A ideia básica de detecção direta de WIMPs é o seguinte: imagine que você tem aqui um cristal, uma cadeia cristalina, que pode ser de germânio, pode ser de iodeto de sódio, pode ser de silício. Eu sou um teórico, então vamos experimentar isso, vai ser muito simples, mas a ideia é essa, tá? Imagine que você tem essa bolinha preta, tem uma cadeia, uma estrutura cristalina aqui, com núcleos, átomos, etc. Né? A gente está sendo um núcleo desse material aqui. O que acontece é que pode vir um WIMP, essa partícula chamada WIMP, o Weakly Interacting Massive Particle, do halo da nossa galáxia, pode bater no núcleo que está nesse cristal, e ela é defletida, e esse núcleo tem um recuo. Tá? Ele agita essa cadeia cristalina. E aí o que ele pode produzir? Ele pode produzir calor, pode aumentar a temperatura desse cristal, pode produzir luz, por exemplo, nesses cristais de iodeto de sódio, ou pode produzir som. O que é som? Som, nesse caso, são vibrações dessa cadeia cristalina. A gente chama de som, é um som. Então a ideia desse experimento é muito simples. Pega um detetor de cristal desse tipo, põe numa mina subterrânea para evitar contaminação de ruídos, de raios cósmicos e outras coisas, e instrumenta esse material de maneira que ele seja sensível a esses pequenos choques, pequenas probabilidades de choque. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é só um exemplo, esse aqui é uma experiência chamada Edelweiss, que fica a 1.600 metros sobre uma cadeia de montanha chamada PG, e aqui eles usam 1 kg de germânio. Tá? E aqui é essa ideia: você tem germânio resfriado a 20 mK, bate aqui uma partícula de matéria escura, e você tem uma ionização e um aumento de temperatura que você mede com um detetor. Tá? Então a ideia é simples, bem simples. É tão simples, é complicado, mas a ideia é simples. Existem vários experimentos ao redor do mundo buscando matéria escura aqui na Terra, no laboratório. Tá? Então, tem alguns, aqui está o nome das experiências, aqui estão os tipos de cristais que eles usam, o tipo de detecção que eles usam, e aqui se eles estão agora tomando dados em construção ou se estão simplesmente ainda em fase de planejamento. Mas tem da ordem de 10 ou 20 experimentos ao redor do mundo, mas não tem, mas ao redor do mundo tem, buscando então matéria escura. E um dos mais sensíveis, esse é o Edelweiss, que eu botei o exemplo para vocês, estou tomando dados agora. Um dos mais sensíveis é o chamado CDMS, que eu vou falar um pouco mais para vocês agora. Tá bem?
Também, uma outra experiência que eu vou falar um pouquinho é dessa experiência chamada Dama. Não Dama Libra, mas que é um upgrade, é uma expansão, mas só os resultados do Dama. Eu vou falar um pouco. Porque essa aqui é a única experiência, o Dama, é a única experiência que teve um resultado positivo, que acha que detectou a matéria escura. Então eu quero explicar para vocês como que eles fazem isso. Então, primeiro eu quero falar do CDMS, que é uma sigla para Cryogenic Dark Matter Search. É um experimento que fica numa mina, chamada Mina Sudã, que fica no estado de Minnesota, sei lá, bem fundo, bem frio. E é nessa mina que tem outro experimento chamado Minus. Acho que alguns brasileiros trabalhando. Eles usam essa pilha aqui de sanduíches de silício e germânio. Isso aqui está instrumentado, isso aqui fica tudo resfriado, então está instrumentado para detectar exatamente essas pequenas vibrações que poderiam vir desses choques com partículas de matéria escura. Então eles estão tomando dados agora, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é realmente pequeno, tá? Cada camada dessas tem 100 gramas de silício, cada camada amarela 100 gramas de silício, cada camada verde 350 gramas de germânio. Eles estão na terceira tomada de dados, que vai acabar, já acabou, né? E aqui eles tomaram então 430 quilos vezes dia. A massa mesmo não é muito grande. Às vezes eles rodam por alguns meses e aí tem essa exposição aqui. Aí eles querem ampliar um super CDMS em 2008. Muito bem, como é que você analisa os dados? Como é que você, no fim das contas, como é que você tira limites em relação a esses modelos de matéria escura? Então, isso eu quero mostrar para vocês agora. Tipicamente, os resultados desses experimentos são mostrados em um gráfico. Nesse gráfico, você tem nesse eixo aqui, no eixo Y, a probabilidade de interação dessa matéria escura com um próton desse alvo. Tá? Então, é uma que a gente chama de seção de choque. Okay? E nesse eixo, no eixo X, você tem a massa desses objetos. Tá? Se a massa é muito pequena, você não tem sensibilidade nenhuma. Então, esses gráficos, você está excluindo as regiões que estão acima dessas linhas. Perceba que tem várias linhas aqui dos vários períodos em que a experiência tomou dados. Né? Então, quanto mais baixo tiver essa linha, mais sensível ao experimento. Você está eliminando a maior parte do espaço de parâmetros da sua teoria. E essas regiões aqui coloridas, essa púrpura, essa verde escura e essa azul aqui, o que são essas regiões? Essas regiões são modelos de física de partículas que prevêem a existência de matéria escura. O que você está vendo é que algumas experiências já estão eliminando regiões no espaço de parâmetros de alguns modelos. É claro que os teóricos sempre são espertos o suficiente para produzir modelos que não têm nenhum sinal detectável. Aliás, isso pode acontecer, depois eu vou colocar uma observação que você pode ter outros tipos de modelos sem possibilidade de interação. Tá bem? Então, quando você for ver um resultado de busca de matéria escura em detectores terrestres, você vai ver o resultado em gráficos desse tipo. Tá? Seção de choque de colisão wing-próton pela massa. Vê que a massa é da ordem de 100 GeV. Se a massa for muito pequena, não tem aquele recuo, não consegue fazer aquele recuo no núcleo, você não tem visibilidade. Tá? Por isso você não consegue eliminar muitas coisas aqui. Muito bem, a coisa que eu quero que vocês prestem chamar um pouco a atenção é essa região azul. Essa região azul é o resultado positivo de uma experiência. Essa experiência chamada Dama 2000. Então, essa experiência chamada Dama, eles afirmam que detectaram a existência de matéria escura. E como eles fizeram isso? Isso é bem interessante. Então, eles têm 100 kg de iodeto de sódio, que é um cristal que emite luz. Eles tomaram dados de 1995 a 2002. O que eles detectaram é um sinal muito interessante que é um efeito de vento de matéria escura. Não só a gente está passando matéria escura toda hora, como tem um efeito de vento. Por quê? Porque o Sol está em rotação, a Terra está em rotação em torno do Sol.
Então, vai ter uma certa época que você está indo a favor do fluxo de winds, e uma outra época que você está indo contra. Então, é como se fosse um vento. Se você vai contra o vento, você sente mais o vento, tem um fluxo maior. Se você vai a favor do vento, você sente menos o vento, tem um fluxo menor. É a mesma coisa. Você espera uma modulação anual devido a esse efeito. E é exatamente isso que eles encontraram aqui, esse efeito de Winston. Tá? Que é um efeito pequeno, da ordem de 7%, porque a velocidade da Terra em torno do Sol é da ordem de 10% da velocidade da dispersão dos mundos. Tá? Então é um efeito da ordem de 5%, mas aqui é mais ou menos 5%. Mas eles enxergaram esse efeito. Okay? E eles, até agora, eles não sabem explicar. Quer dizer, eles acham que tem um efeito, mas se você olhar nesse gráfico, isso aqui é a região que o Gama disse ter encontrado na matéria escura. Essa região está excluída pelos experimentos do CDMS. Então o que está acontecendo? A gente não sabe ainda o que está acontecendo. Então o que a gente vai esperar agora é uma expansão dessa experiência do Gama. Eles estão tomando dados no momento e esperamos que daqui a alguns anos esse resultado vai ser, enfim, vai ser estabelecido, ou encontrado ou não. Mas o problema aqui maior é que eles não conseguem encontrar nenhum ruído. Né? Você pode pensar, isso aqui é um ruído. Pode ser, existe ruído. O ruído, por exemplo, vem de decaimentos radioativos de material nas paredes da caverna. Adônio, por exemplo, especificamente. Mas como é que você explica essa modulação de um ano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, no momento, qual é a situação? A situação é, temos pelo menos, bom, só um experimento diz que viu algum sinal de matéria escura, e esse experimento está em contradição com outros experimentos mais sensíveis. É só isso que eu posso afirmar no momento. A gente não sabe ainda de fato o que está acontecendo, a gente sabe. Isso foi, então, a possibilidade de você ter uma detecção direta de matéria escura, ou seja, da matéria escura chegando e bater no seu detector. Existe uma outra possibilidade, que é a detecção indireta da matéria escura. Então, eu quero gastar uns 5 minutos para explicar para vocês o que é essa detecção indireta. Bom, eu disse para vocês que essas partículas de matéria escura devem ser estáveis, porque elas estão presentes no universo hoje, desde o início. Desde o início. E, portanto, elas não se desintegram. Porém, se você tiver duas partículas de matéria escura se encontrando, elas podem se desintegrar. Existe essa possibilidade. Da mesma forma que um elétron e pósitron, quando eles se encontram, eles se desintegram. Tá? Então, existe a possibilidade de que essas partículas de matéria escura se encontrem, não aqui na Terra, mas em regiões da nossa galáxia, onde existe uma grande densidade de matéria. Onde na nossa galáxia tem uma grande densidade de matéria? No centro da galáxia. Tá? Então, existe uma possibilidade de que no centro da galáxia você tenha colisões de partículas de matéria escura. E aí o que acontece? Elas se desintegram. Se desintegram e produzem o quê? Produzem radiação, como fótons, produzem neutrinos, e essas partículas podem ser detectadas na Terra. Então isso aqui é o que a gente chama de detecção indireta. Então essa aniquilação pode gerar muitas partículas energéticas, né? Como eu falei, tipicamente fótons e neutrinos. Então um sinal indireto da existência de partículas de matéria escura pode ser a detecção de um excesso de fluxo de fótons ou de neutrinos vindo do centro da nossa galáxia. Por isso é importante você ter detectores que consigam ser sensíveis a fluxos de fótons e neutrinos do centro da galáxia. Tá? E de fato, isso aqui também é uma figura que mostra assim, ó, aqui são duas partículas de matéria escura, WIMPs, que se desintegram e produzem um monte de partículas, mas entre essas partículas tem elétrons e pósitrons que podem influenciar na radiação cosmológica profunda, podem gerar radiação síncrotron, que pode ser detectada na Terra, pode gerar outras radiações tipo gama, podem ser detectadas em satélites, e podem gerar neutrinos, que podem ser detectados também em laboratórios aqui na Terra, como o Super Camerotani, o IceCube e o Antares. Então isso é uma detecção indireta. Eu só queria falar de uma dessas possibilidades, um satélite, então não é um experimento especificamente na Terra, mas é um satélite que vai detectar raios gama que podem vir do centro da galáxia. E aqui eu só estou colocando uma frase que foi escrita pelo Cullen em Princeton, diz que uma sessão de choque otimista, né,
e a massa de partículas nesse intervalo de 10, 50, 100 massas de prótons, nós achamos que vamos encontrar aniquilação de matéria escura do centro da galáxia. Tá? E mesmo outras estruturas dentro da galáxia. Esse satélite pode ser sensível a esse tipo de aniquilação de energia, de matéria escura do centro da galáxia e a geração, portanto, a partir da aniquilação, a geração de raios gama que podem ser detectados por esse satélite. Finalmente, eu quero passar para a última parte da palestra. É uma parte, na minha opinião, muito excitante, que é a possibilidade de você poder produzir a matéria escura. Agora você não está dependendo de ter um ímpeto que passa aqui, que bate sobre o detetor, sendo que não seja. Não. Produzir a matéria escura em grandes aceleradores, em grandes experimentos, onde você faz nesses grandes experimentos de colisões de prótons, você tem prótons com altíssima energia, e esses prótons colidem. E nessa colisão, essa energia é transferida para gerar novas partículas. E uma das partículas que podem ser produzidas, então, a partir dessa colisão, é a partícula de matéria escura. Essa máquina, que vai entrar em funcionamento no ano que vem, chama-se LHC, é o Large Hadron Collider. Aqui tem uma foto do túnel, é um túnel de 27 km de extensão, e aqui você tem os tubos por onde vão passar os feixes de prótons. Isso tem que ser resfriado com temperaturas baixas, tem ímãs supercondutores. Uma experiência, talvez seja a maior experiência já feita pelo homem. Isso daqui é o túnel isso daqui fica em Genebra, né, que está ao lado do lago de Genebra. Aqui está a circunferência, então, do acelerador. Uma coisa gigantesca. Então você tem prótons aqui que são acelerados e acabam colidindo em algumas áreas de colisão. E aí tem detetores para detectar os produtos dessa colisão. Então, um desses detetores tem dois grandes detetores, um chamado Atlas e um chamado CMS. Esse daqui é o Atlas. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio, isso daqui tem um diâmetro de 25 metros, um comprimento de 26 metros, e o peso disso daqui é 7.000 toneladas. É enorme. Isso aqui, está vendo esse desenho aqui? Aqui é uma pessoa. Só para pôr em escala esse tipo de experimento. Então o que acontece? Tem prótons aqui esses são os túneis, os canos por onde vem os prótons. Então vem próton daqui, vem próton do outro lado, eles colidem aqui no meio, e nessa colisão podem ser produzidas essas partículas de matéria escura. Então essa aqui é uma foto real do outro experimento, esse CNS, aqui é uma pessoa, Gustavo está aí. Queria reconhecer essa pessoa. É uma física chamada Gustavo Tarema. E como que você identifica a matéria escura no LHC? Deixa eu voltar aqui. Então, como é que você sabe que produziu matéria escura? Você tem dois prótons colidindo, um monte de coisas produzidas. Como é que sabe que produziu matéria escura? Bom, uma das condições de matéria escura, lembra que tem duas condições para a matéria escura. Primeiro, ela tem que ser eletricamente neutra, para não interagir com a radiação, para ser invisível. Ela não pode ter carga elétrica. É uma coisa que a gente sabe. Partículas sem carga elétrica é mais difícil de deixar sinal. Eles não deixam sinal em detetores. E mais ainda, ela tem que ser estável. Ela não pode se integrar no detetor. Então ela sai do detetor sem se desintegrar, sem ser detectada. Então, de fato, a gente não está vendo matéria escura. Porque ela é produzida, mas sai do detetor sem ser detectada. Mas vocês não perguntam, mas pô, como é que você sabe que você produziu matéria escura? Porque quando você olha para o seu evento, para a colisão, etc., o sinal dessa matéria escura é uma aparente violação da conservação de energia e momento, porque ela está roubando energia e momento do seu experimento. E você não vê. Tá? Então esse é o sinal dela. Ela está escapando do seu experimento e levando energia e momento. Então parece que você está tendo violação da conservação de energia e momento. Então, a partir, você assume que não há violação da conservação, mas você consegue reconstruir esse sinal da matéria escura. Então, isso aqui é um exemplo, naquele detetor chamado CNS, de uma produção aqui de um monte de partículas. Essas partículas que realmente você vê, não dá para enxergar no detetor, mas aqui você tem partículas que você não consegue enxergar, mas eles colocaram um traço do mesmo jeito, que são essas partículas supersimétricas, que acabam escapando do detetor, mas elas contribuem
na conservação de energia em momento desse evento aqui como um todo. Então, essa figura está mostrando o quê? É um próton que está entrando na tela, um outro próton que está saindo da tela, eles colidem aqui no meio, produzem várias coisas, como jatos, partículas, elétrons, íons aqui, mas também produzem energia escura. Então, a gente espera que sinais desse tipo, onde existe uma aparente violação de conservação de energia em momento, sejam sinais de matéria escura. Mas a gente sempre pode esperar por surpresas. Quando você liga um acelerador de partículas, vocês podem esperar por coisas que não existiam, certo? Então, esperamos que a natureza seja mais inventiva que os físicos e talvez apareçam novos fenômenos que a gente nem sonhava. Então, tudo isso pode acontecer a partir do ano que vem e a gente tem que esperar. Então, eu vou terminar, eu coloco com algumas conclusões e uma das conclusões, primeiro que eu queria dizer é o seguinte: que a natureza é sutil, mas ela também pode ser maliciosa. Em que sentido? O LHC, esse Large Hadron Collider, que vai funcionar no CERN, os experimentos de detecção direta, eles testam essa hipótese de partículas de matéria escura em escalas de tempo muito diferentes. Tá? Partículas com meia-vida da ordem de segundos são estáveis no LHC. Porque elas são relativistas, elas saem do detector, você não vê. Enquanto que a gente sabe que para existir matéria escura, de fato, essas partículas têm que ser estáveis em meia-vida da ordem de bilhões de anos, que é a idade do universo. Entende? Então pode acontecer de você enxergar no LHC um sinal de aparente violação de conservação de energia momento, e você tem uma partícula invisível que não decaiu no detector, saiu. Mas pode ser que não seja matéria escura. Tá certo? Então tem que tomar. Essa é uma observação importante que a gente tem que estar em mente. Então não é claro, se a gente descobrir um sinal com energia e momento que estão faltando no seu evento, não é óbvio que isso aqui é um sinal de matéria escura. É sinal de uma partícula que tem uma meia-vida maior do que, sei lá, segundo. Tá? Então, se o LHC encontra uma partícula estável, talvez ela não precisa ser a matéria escura. Então essa é uma das sutilezas que a gente tem que levar em conta. A outra possibilidade, a natureza pode ser também maldosa, maliciosa. Outra possibilidade maliciosa é que essa matéria escura não tem essa interação fraca. Essa tem uma interação mais fraca ainda. Uma interação tão fraca que a detecção direta seja impossível. Lembra que aquela detecção direta exigia um choque, uma sessão de choque, uma provisória interação com matéria. Pode ser que isso não ocorra. Existem candidatos, só para colocar um nome aqui, ninguém sabe o que é, gravitinos, por exemplo, onde essa interação é muito fraca e não vai ser detectada diretamente, não tem como. Outra coisa também, essa conclusão que eu quero mencionar para vocês, é que não existe só um candidato. Eu falei de uma partícula chamada Winkle, é o nome genérico disso, Winkle Interaction Massive Particle. Existem muitos outros candidatos à matéria escura. Inclusive, tem um candidato em particular que até interage com alguns, mas muito fracamente. Tá? E ele é muito leve também. Você não veria esse candidato nessas experiências de detecção direta, porque a massa dele é muito pequena. Ele é chamado Axis. Mas essa interação super fraca com a luz pode ser detectada em laboratórios na Terra. E, de novo, não tive tempo, mas existem experimentos que estão procurando esse tipo de partícula em laboratórios terrestres. Tá? Eu só queria falar que existem vários e vários candidatos à matéria escura. E existe a possibilidade de que se você detectar alguma coisa no LHC, pode ser que não seja matéria escura, e existe a possibilidade de que o candidato seja tão fracamente inteligente que você nunca vai enxergar. E aí realmente seria uma maldade da natureza. Mas, enfim, a gente tem que esperar para isso. Então, só para terminar, recordando essa composição do universo atual, 73% é energia escura, que a gente também não sabe o que é, 23% é essa matéria escura, que a gente também não sabe o que é, e nós somos feitos desses 4% aqui que são os átomos. E até agora a matéria escura não foi detectada no laboratório, mas existem, isso é importante. De novo, o título dessa série de colóquios, dessa série desse ano, são as mais belas experiências.
Existem muitas belíssimas experiências sendo feitas ao redor do planeta para desvendar qual que é a natureza